Viva! Bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. A entrevista de Economia da Renascença pode ser ouvida sempre a esta hora ou em qualquer momento em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de corrupção, de portas giratórias, de eleições autárquicas, dos riscos da crescente descentralização de competências e o nosso convidado é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Tem lecionado nos 3 ciclos de estudo, licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Atualmente é o diretor dessa Faculdade de Economia e presidente do Conselho Científico. É membro fundador do Observatório da Economia e Gestão da Fraude, tendo sido seu presidente durante 8 anos. É autor de livros, de diversos capítulos em livros, de mais de 130 artigos em revistas científicas internacionais, contando inúmeras comunicações e participações em congressos nacionais e internacionais. É presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro e da Comissão de Vencimentos do Futebol Clube do Porto. Óscar Afonso é o convidado desta semana do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já ao professor Óscar Afonso estar hoje connosco. Portugal caiu 9 lugares em 2024 e teve o pior resultado sempre no Índice de Percepção da Corrupção, publicado pela Transparência Internacional. É um dos piores desempenhos na Europa Ocidental. Esta imagem que os cidadãos têm aproxima-se da realidade? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para esta entrevista. É um gosto estar aqui na Renascença. Nós é que lhe agradecemos a presença. Muito obrigado. É verdade, caiu 9 posições no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, já agora para o lugar 43. Eu creio que essa queda foi influenciada pelos casos mediáticos de corrupção que todos nós conhecemos, não é? Obviamente que isso tem implicações, não é? Prejudica a reputação do país e afasta certamente investidores e, portanto, há aqui uma imagem internacional do país que é desagradante para nós. A percepção de corrupção pode minar também a confiança nas instituições e, portanto, nesse contexto há aqui uma perda de confiança interna que também não nos favorece muito. E os resultados negativos podem naturalmente influenciar medidas anticorrupção mais rigorosas face àquelas que têm existido e, portanto, há aqui uma pressão para reformas, o que não deixa de ser algo positivo, não é? Tendo caído para este lugar. Essas são as consequências, mas esta percepção que os cidadãos têm aproxima-se da realidade, porque nós estamos a falar de valores reais. Assim, na minha opinião, acho que sim. E se, por exemplo, nós olharmos ou se tivermos na minha percepção, não é? Portanto, naquilo que eu vou observando e também nos estudos que fui fazendo, não diretamente relacionados com a corrupção, mas mais com a economia não registada, também da observação daquilo que diversos autores que eu considero como seminais e com trabalhos publicados em revistas e em revistas científicas muito reputadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Nuno Palma, ou aquilo que acontece também quando eu observo a sociedade, portanto, as pessoas que me rodeiam. Eu acredito que este valor 43 se aproxima da percepção. O que quer dizer que tem aumentado nos últimos tempos. É verdade, o que quer dizer que tem aumentado nos últimos tempos, mas, por exemplo, se eu observar, obviamente que não são indicadores que não são iguais, portanto não medem a mesma coisa, mas que estão relacionados. O caso da economia não registada, nós observamos que tem de facto vindo a aumentar e, portanto, nesse sentido, esta degradação da posição de Portugal no índice de percepção de corrupção está alinhada com aquilo que acontece no caso da economia não registada. Professor, ajude-nos, desculpe, vou-lhe pedir aqui alguma pedagogia, porque para quem nos ouve também é importante. Ajude-nos a perceber o que é realmente considerado corrupção, porque cabem aqui, tanto quanto percebo, vários conceitos. Sim, pronto, no caso da corrupção cabem vários conceitos, muitas vezes até pode nem ser a economia não registada, porque já agora clarificando, a economia não registada é aquela que não é contabilizada no âmbito do cálculo do produto interno bruto efetivo, não é? Portanto, tudo aquilo que por diferentes razões não está no produto interno bruto efetivo.
Pode ser motivada por economia ilegal, por economia subterrânea, subdeclarada ou oculta, pode ser por economia informal, pode ser por deficiências da estatística, pode ser por autoconsumo. Pronto, não conta para a contabilidade do produto interno bruto. Também conhecida por economia paralela. Por economia paralela, se quisermos dizer se quisermos usar uma designação mais popular. A corrupção, obviamente que é muito disto, não é? Porque também tem isto, mas é um conceito muito mais abrangente, porque há muitas parcelas da economia registada que são também corrupção. Portanto, para mim, corrupção, se quisermos dizer assim de uma forma muito mais abrangente, é uma caixa negra, não é? Portanto, que não deveria acontecer e que, obviamente, penaliza a economia, mas também a sociedade. Pronto. Mas podemos limitar mais o conceito, se quisermos, mas para mim, portanto, é mais abrangente até do que a fraude, é mais abrangente do que a economia não registada, é mais abrangente do que os abusos de poder, é mais abrangente do que isso tudo, inclui isso tudo, no fundo. Tem analisado a chamada economia paralela, que já explicou. Como é que há dados novos para Portugal? Como é que tem evoluído? Pronto, nós na economia paralela, ou economia não registada, eu prefiro chamar assim, os últimos dados que temos são relativos a 2022 e, portanto, não temos dados mais recentes, porque nesta altura estamos em 25, o máximo que poderíamos fazer era ter dados para 24, mas não temos, portanto, temos para 22, e o que observamos é que mas também os valores não se devem afastar muito, e o que observamos é que ela representa cerca de, à volta dos 30%, 30 e pouco por cento. Este valor nunca é muito preciso, porquê? Portanto, eu até já discuti este conceito e esta medida com uma pessoa muito conhecida na comunidade científica, que é o Schneider, e eu dizia-lhe, bem, os meus valores dão um bocadinho superiores aos seus relativamente a Portugal. E é fácil perceber porquê. Porquê? Porque o Schneider o que faz é considerar, nas estimações que faz, usando a mesma metodologia que nós usamos, considera diferentes países, ou seja, faz dados em painel, portanto, vários países em vários anos. Obviamente que, incluindo Portugal nessa panóplia de países em vários anos, as estimativas para Portugal acabam também por ser amortecidas por ter lá bons países, ou seja, países que têm menos níveis de menor nível de economia não registada. Quando nós fazemos o estudo apenas para Portugal, as estimativas que obtemos são específicas do país. E, portanto, temos o país ao longo do tempo e as estimativas são específicas para o país e, portanto, nesse sentido, podemos considerar como mais verdadeiras ou mais fidedignas. Mas eu até dou de barato que o valor que nós atingimos, os 30 e pouquinho, que possa não ser o correto. Agora, o que eu tenho a certeza absoluta é que, tendo em conta a metodologia e sendo uma metodologia cientificamente testada e comprovada e validada, eu tenho a certeza é que o andamento, a trajetória, está certa, não é? Está certa. E depois recordo que os artigos que, quando nós fazemos este estudo, procuramos sempre, como forma de validação, publicar em revistas científicas internacionais, portanto, os resultados validados pelos pares, até para conforto nosso. E, portanto, eu estou confortável a dizer que os valores rondam os 30 e pouquinho por cento e que rondarão mais ou menos os 80 mil milhões de euros por ano. O que equivale, reparo, que é significativo, 6 orçamentos do setor da saúde ou a 30% da dívida pública nacional. É um valor muito significativo. O que está a dizer, e perdão-me o palavrão em inglês, é que se fosse possível fazer o download da economia paralela para a economia real, o país estaria bastante melhor. Certo. Depois também podemos dizer assim, bem, mas muita desta economia não registada acaba depois mais cedo ou mais tarde por entrar na economia oficial, não é? Porque o dinheiro não desaparece, portanto fica por aí, portanto acaba por entrar na economia real. A verdade é que esta parcela de economia afeta, por exemplo, as contas públicas, não é? Portanto, nós temos tido a sorte, também fizemos por isso naturalmente,
de apresentar, nos últimos anos, saldos orçamentais positivos, mas com estes valores e, portanto, com mais impostos, teríamos naturalmente um excedente ainda mais significativo e mais expressivo, não é? E, portanto, com isso o Estado podia cumprir melhor as suas funções, não é? Podia muito mais promover a eficiência, podia muito mais promover a equidade e também o crescimento económico e também a estabilidade macroeconómica que são as missões neste caso, do Governo. Para além disso, esta economia paralela também desvirtua a concorrência, não é? Porque se há empresas, se há agentes económicos que cumprem tudo direitinho, estão no setor formal e outros que não estão, naturalmente que quem está no setor informal tem uma vantagem competitiva e, portanto, desvirtua a concorrência e até pode levar, em situações mais extremas, pode levar agentes económicos que são que numa situação normal seriam viáveis, torná-los inviáveis face a esta concorrência desleal que esses agentes que não pagam os impostos geram, não é? Pronto, há aqui uma série de consequências que, por existir, penalizam de facto a economia, não é? Professor, voltamos ao início, ao índice de percepção da corrupção. Uma das justificações para o agravamento deste índice para Portugal é o abuso de cargos públicos para benefício privado. E eles dão como exemplo a Operação Influencer. Agora temos a polémica lei dos solos, mas não são comparáveis. Para já não, porque a lei dos solos ainda não está materializada, não é? Ainda não, não sabemos como é que vai ficar e ainda não teve efeitos, não teve implicações. Mas mesmo as situações em si, quando comparamos um caso de justiça e a lei dos solos... Sim, a lei dos solos, para todos os efeitos, se concretizar e, portanto, for aprovada, estamos a falar de algo que é legal, não é? Portanto, está em conformidade com a lei e, portanto, agora pode muita gente aproveitar-se da lei dos solos. Era isso que eu ia perguntar, se partilha destas críticas que são feitas, de que essa lei promove a especulação e pode ser uma via verde para a corrupção, digamos assim. É assim, o que é que eu posso dizer? Eu encontro vantagens e desvantagens, não é? Já agora, como vantagens, e para nos focarmos mais nas desvantagens, como vantagens, obviamente que vai ampliar terrenos disponíveis para construção e potencialmente pode reduzir os preços. E, portanto, nesse sentido, é algo que é positivo, pelo menos em algumas zonas, porque na verdade, eu acho que Portugal não tem falta de habitação. O que eu acho que Portugal sofre é de um problema de centralismo e, portanto, falta habitação em Matosinhos Sul, em Lisboa, no Porto, mas não falta habitação no interior, por exemplo. E, portanto, se o país não fosse tão centralista, provavelmente o problema da habitação era menor. Mas, pronto, tirando isso, de facto amplia terrenos disponíveis para construção e potencialmente pode reduzir o seu preço, incentiva o desenvolvimento de áreas periféricas, reduzindo também a pressão sobre centros urbanos. Quais são os contras que eu observo? São as ligações entre decisores políticos e o setor imobiliário, não é? Que geram polémica e podem gerar conflitos de interesse. É o impacto ambiental, portanto a urbanização pode causar a impermeabilização do solo, inundações e perda da biodiversidade, não é? Também, sem medidas complementares, a lei pode alimentar a especulação, aumentando o preço dos terrenos no final do dia. Depois também observamos que a maior parte das denúncias de corrupção são sobre a ação das autarquias, mais ou menos à volta dos 49%, e, portanto, isto ainda pode aumentar essa percentagem. Além disso, depois a expansão urbana exige investimentos em redes de saneamento, abastecimento de águas e transportes e, portanto, acresce novos investimentos necessários e pode levar à perda de património cultural e paisagístico de zonas rurais que, entretanto, depois acabam por ser desvirtuadas ou descaracterizadas, não é? E neste debate em torno da lei dos solos e dos políticos com interesses imobiliários, estamos a confundir corrupção com conflito de interesses? Ou dito de outra forma, o debate está enviesado? Bem,
É assim, portanto, na minha opinião, os políticos, ou qualquer pessoa, qualquer um de nós, é livre, estamos numa economia de mercado, e, portanto, é livre de poder ter empresas e de poder atuar por essa via. Não há nada que nos limite e, portanto, acho bem, eu sou sempre a favor do empreendedorismo e, portanto, isso gera atividade económica, muito bem. Agora, se nós nos aproveitarmos da lei para benefício próprio, e, portanto, criando empresas com a expectativa de que isso nos vai beneficiar, portanto, ou seja, se nós beneficiarmos de informação que temos que outros não têm para benefício próprio, aí já acho mal, não é? Agora, o que é que isto vai dar? Mas partindo de um princípio, um Ministro da Agricultura pode ter uma quinta, ou um Ministro da Economia participações em empresas, desde que não usufrua desse facto por ter informação privilegiada, é isso que nos está a dizer? É isso que eu estou, sim, é isso. Portanto, eu acho que o Ministro da Agricultura até é bom que venha da área agrícola, né? E, portanto, que tenha agricultura e que seja proprietário agrícola. Mas, em última instância, isso deve ser muito difícil de provar, certo? Sim, é verdade, mas para mim, a consciência de cada um, para mim é sempre a minha consciência que conta. Sei lá, eu nesta altura sou diretor da faculdade e há muitas coisas que a lei me limita, ou que estou sempre no limite, não é? Há coisas que, sei lá, há N coisas em que nós estamos bloqueados, mas no fim do dia o que me conta para mim é a minha consciência. Assim, eu não beneficio nada com isto e o que eu estou a fazer é para beneficiar a faculdade de acordo com aquilo que eu acho que são os interesses da faculdade. E, portanto, nesse contexto, desde que eu não beneficie que o meu interesse seja o interesse da faculdade, pronto, posso correr mais riscos ou menos riscos, não é? Mas neste momento o que está a ser feito não é o contrário do que acabámos de dizer, porque estamos a identificar o que é que as pessoas com cargos públicos e familiares têm ou não têm, e quase que as pessoas são obrigadas a desfazer-se daquilo que têm, neste caso, empresas imobiliárias. Porque se criou aqui assim um bocado a lógica em Portugal de que andamos sempre todos a desconfiar uns dos outros, não é? E, portanto, também acho que isso não nos favorece muito, não é? Nós estamos, e depois andamos aqui a criar uma teia de leis e de burocracia que nos autolimita e que não sei se nos conduz a bons resultados. Deixe-me pedir-lhe ajuda num caso concreto. Recentemente o país esteve em suspenso a aguardar as explicações do Primeiro-Ministro, precisamente sobre uma empresa familiar que teve ao longo dos anos. O senhor terá ouvido essas explicações, foram dadas no Parlamento. Ficou esclarecido? Confesso-lhe que não acompanhei, porque nos últimos tempos tenho tido uma vida muito complicada. Mas a ideia que eu tenho é, bem, se o Primeiro-Ministro tinha uma empresa na área, não é? E se tinha uma empresa na área, entretanto surgiu a lei, desde que se prove que a lei não beneficia, que ele não criou a empresa para beneficiar da lei, o facto de ele ter tido uma empresa e manter a empresa agora aparentemente mais ou menos inoperacional, eu não vejo razão nenhuma porque que ele não poderia ter tido a empresa, não é? Agora, se depois vai beneficiar da lei, se ele fez a empresa com o intuito de beneficiar da lei, aí já é outra coisa, não é? Esse foi o caso que levou ao afastamento de um secretário de Estado Exatamente, recentemente, não é? Que criou uma empresa ainda no cargo. Mas perguntando então ainda de uma ou outra maneira, não há um escrutínio excessivo dos políticos nesta altura? Ou seja, quem é que vai sobrar para fazer política um destes dias? Pensar ao cidadão comum. Não, eu acho que deve haver um escrutínio dos políticos. Eu sou a favor do escrutínio dos políticos. Agora, também não podemos cair no exagero, não é? Acho eu. E, portanto, o escrutínio é bom, é virtuoso, em exagero, ou seja, de criar percepções, de criar percepções negativas. Aí acho que já estamos a exagerar e no limite vai levar ao que está a acabar de dizer. Portanto, os melhores acabam por não aceitar, não estão disponíveis para a vida pública, o que também não é muito bom, não é? E neste caso em particular já estamos a cair no exagero que fala?
Eu não sei, porque confesso-lhe que não tenho acompanhado muito bem a situação, mas tanto quanto sei, portanto, o Primeiro-Ministro nem sequer quer dizer, não é proprietário, quer dizer, deixou a empresa, mas é verdade que tem a mulher e está casado em comunhão de adquiridos e, portanto, não deixa de ser também proprietário, nem que seja de uma forma indireta. Mas tanto quanto sei, a empresa não foi criada na expectativa de beneficiar da lei dos solos, neste caso, e, portanto, não tendo sido criada com esse intuito, não estou, neste caso concreto, não estou a ver mal nenhum de alterar a empresa. Não. Dizia há pouco não é que é a favor do escrutínio dos políticos, acho que somos todos, porque sim, é óbvio que tem que acontecer, mas isso não implicaria também a garantia de melhores salários em cargos governativos, por exemplo, que são desses que estamos a falar neste momento? Sim, isso completamente de acordo, não é? É verdade. Não consigo, eu pessoalmente não consigo compreender os salários, portanto, que os políticos têm e, portanto, como é que nós queremos ter os melhores à frente da causa pública, que supostamente deveria ser o que devia acontecer com os salários que temos, não é? O caso de Hélder Rosalino, que não foi para secretário-geral do Governo, recordo, porque o Estado não pagou o que ele ganha no Banco de Portugal, acaba por provar um pouco isso. Acaba por provar um pouco isso. Uma contradição, algo contrariou isso, foi na altura o Paulo Macedo, não é, quando foi para diretor-geral da AT. Não é? Houve ali coragem política. Teve uma cobertura política diferente. Na altura, a Ministra das Finanças era Manuela Ferreira Leite. Sim. E segurou a pressão política que houve em torno desse caso. Sim, e se nós agora olharmos para trás, será que eu acho que foi uma boa decisão, porque a presença do Paulo Macedo enquanto diretor-geral da AT trouxe um benefício que mais do que pagou o custo do seu salário. Resultados. Não é? Portanto, trouxe resultados e, portanto, ainda bem que assim foi. Portanto, lá está. É a prova de que devemos pagar bem aos melhores, porque isso pode nos trazer resultados e que mais do que compensa o salário que lhes é pago. Mas isso é transversal à sociedade portuguesa. Sei lá, eu posso falar, por exemplo, no caso do ensino, pronto, que eu conheço melhor, um diretor de uma faculdade, por exemplo, só para citar este caso, que não ganha mais por isso, não é? Tem um subsídio que acho que são de mais 200 euros brutos, imagina, 200 euros brutos, mas também tem muitas responsabilidades e, portanto, no limite, se quiser fazer um seguro de responsabilidade civil, esse dinheiro já não chega para pagar o seguro. Em contrapartida, se eu for diretor de uma escola privada, posso ganhar até 3 vezes mais, ou 4, ou 5 até. O que acontece? É o seu caso, já agora? Eu sou de uma escola pública, portanto, o que eu ganho são mais 200 euros face àquilo que ganhava como professor normal. É o seu caso, portanto. Brutos, 200 euros brutos, disse. 200 euros brutos, sim. Se eu quiser ter um seguro de responsabilidade civil... não consegue pagá-lo? Não pago. Voltando ao nosso índice de percepção de corrupção, também aponta a falta de mecanismos que evitem o abuso de cargos públicos. Já disse que é preciso mexer na legislação. O que eu pergunto é como? Pronto, o que é que eu acho? Isso agora leva-nos também um bocado para o Mecanismo Nacional Anticorrupção, para a MENAC, não é? Pronto, a MENAC para que é que foi construída? Foi criada para coordenar a política anticorrupção, mas também é verdade, contudo, a sua eficácia depende de recursos adequados e de ter autonomia, não é? O que é que eu observo? Observo é que não sei se tem recursos adequados, eu acho que não. E, portanto, tinha muitas vantagens de existir, sei lá, uniformizava estratégias nacionais anticorrupção, permitia desenvolver conhecimento específico sobre a corrupção, acompanharia a implementação das políticas anticorrupção, mas depois sem recursos não pode fazer nada disto. E portanto, eu acho que o falhanço, neste caso da MENAC, está provada pelas sucessivas leis sobre corrupção que aparecem. Não é? Olha, agora vamos lançar mais um pacote sobre anticorrupção. Mas se isso é preciso, então significa que há um falhanço da MENAC. E eu acho que o falhanço resulta de não terem recursos, de não lhes ser dado recursos suficientes. E, mas portanto, há esse falhanço, ou seja, a criação deste Mecanismo Nacional Anticorrupção, MENAC, como lhe está a chamar, revelou-se útil no concreto? Assim, era uma boa ideia à partida, assim como a CRESAP, por exemplo, são boas ideias à partida, mas depois acho que os resultados efetivos acabam por ficar aquém do desejado, porque
não têm meios, no caso da MENAC, ou não cumprem aquilo que era suposto cumprirem no caso da CRESAP, acho eu, porque eu desconheço que algum nome que tenha sido sugerido tenha sido vetado pela CRESAP. E, portanto, pergunto-me se assim é, para que é que aquilo serve? Será que aquilo está a promover a meritocracia, que era o que deveria promover? Não sei, tenho muitas dúvidas. No caso da MENAC, é a questão do recurso, eu acho que não tem recursos. A Ministra da Justiça anunciou há 2 semanas que mais de metade do plano anticorrupção já foi executado. Um plano que, aliás, a oposição criticou na altura, porque as 32 medidas, a maioria reforçava o que já estava em vigor. Imagino que concorda com estas críticas pelo que acabou de dizer. Eu concordo que o plano era generoso, tinha muitas virtudes, mas continuo a considerar que, por falta de meios, não tem aplicabilidade, não é muito aplicável, ainda que a Ministra diga que metade já está aplicado. Estamos a falar de medidas de cosmética ou destaca alguma que, no caso, que seja concreta, digamos assim? Não, havia muitas medidas que eu via como positivas. Agora, no limite, se fizermos alguma coisa pequenina, não deixa de se fazer alguma coisa pequenina, mas não passa de cosmética e, portanto, não é estrutural e, portanto, não tem impacto na corrupção. E a prova disso é o índice de percepção de corrupção, não é? E a queda nesse índice. Portanto, as pessoas percepcionam que, de facto, o que é feito é cosmética. Deixe-me perguntar-lhe já agora, peço desculpa, professor, mas isso acontece porquê? Ou seja, quando se criam 32 medidas, um pacote concreto de anticorrupção e depois não se atribui meios para que elas sejam efetivas, é falta de vontade política? É falta de meios, de facto, que o Estado tem? É alguma má vontade, não querendo entrar em teorias da conspiração? Há forças que impedem que ela seja combatida? Como é que o senhor, que no fundo olha para este fenómeno com mais atenção do que o vulgar cidadão, explica esta ausência de efetividade das coisas que são decididas politicamente? Bem, eu acho que é um bocado de tudo o que referiu, não é? Acho que é um bocado de tudo isso. Em particular, falta de vontade política. Por exemplo, há uma coisa que eu não consigo compreender, que é a inversão do ónus da prova, não é? Porque é que se tem receio de inverter o ónus da prova? E, portanto, acho que falta vontade política. Não sei se com medo com medo ou receio, medo, se calhar é a palavra forte, com receio de ferir suscetibilidades, mas aqui tem que haver, de facto, vontade política para mudar as coisas. E, portanto, se não existir vontade política, nós podemos criar as leis que quisermos, os pacotes que quisermos, mas se não tivermos vontade política e se não lhe forem dados os meios para que essas medidas sejam de facto implementadas, então isso não resolve nada e, portanto, não passa do número bonito quando se apresentam. Já agora, se associarmos a isso a dificuldade que há em termos de investigação e prova em casos de corrupção, quer dizer que, desculpe-me a expressão, que o crime pode compensar? Sim, o crime compensa, na verdade, não é? E a prova disso é o andamento da economia não registada. Não é? O crime, de facto, compensa. Nós podemos perguntar-nos qual é o negócio em Portugal que rende 23%. Não deve haver muitos negócios que tenham uma taxa de rentabilidade. O IVA, exatamente, mas se mas é isso que eu queria dizer. É tentador. Portanto, a fuga ao IVA. Claro, não é? E por isso é que a fuga ao IVA faz com que eu entre na economia não registada, não é? E, portanto, lá está. Portanto, por isso é que eu digo que uma das causas da corrupção, no fundo, é a burocracia, seguramente, não é? Quanto a isto não há dúvida nenhuma, a burocracia e a carga fiscal tão significativa. Deixe-me juntar mais um elemento à nossa conversa. Continua por regulamentar o lobby, que já caiu 2 vezes com a dissolução do Parlamento, em 21 e 2024. Acha que é desta que avança? Pois, não sei. Não sei se há vontade política para isso. Mas acho que a existência de uma lei específica compromete a transparência e pode alimentar ainda mais a percepção de corrupção. E, portanto, eu também aqui no caso do lobbying vejo muitas medidas a favor e algumas contra, não é?
obviamente que a favor obrigaria os lobistas a registarem-se e a divulgarem as suas atividades, o que aumentava a transparência, seguramente. Os decisores políticos teriam de divulgar interações com os lobistas, o que aumentava a responsabilização. E também reforçaria a confiança nas instituições democráticas, o que é bom para a confiança dos portugueses, não é? Neste caso. Mas também vejo alguns pontos contra. Por exemplo, pode aumentar a carga administrativa e, portanto, pode aumentar a burocracia. Espero que não, porque se aumentar a burocracia é mais um problema. Depois, sem fiscalização eficaz, o lobbying pode continuar de uma forma encoberta, não é? E há dificuldades depois também, vamos ver, quando for legislado, qual é a definição que fica de lobista, não é? E, portanto, isso também é muito importante neste caso. E já agora, para percebermos melhor, há algum tipo de regulamentação europeia para o lobbying? Qual é que é o entendimento de Bruxelas sobre esta matéria? Pronto, isso varia um bocadinho de país para país, mas eu aqui, se fosse implementado, ou se vier a ser implementado, eu preferia ter fosse claramente transparente da forma que existe, por exemplo, ao nível dos Estados Unidos. Acho que é a forma que é mais transparente e, portanto, que me parece que serve melhor os interesses de uma sociedade. Mas neste momento não há uma posição única ao nível da União Europeia. Desconheço que exista, portanto não acho que exista. E seria bom que existisse? Seria, eu acho que no contexto da União Europeia, se existisse, era claramente muito melhor do que existirem 27 situações diferentes de lobbying, não é? Portanto, se os 27 vierem legislar sobre isto no final do dia. E, portanto, ter uma lei única que se fosse aplicada a todos os países era muito mais transparente do que 27 casos individuais. E, portanto, por isso é que essa é uma daquelas áreas em que eu acho que deveria haver uma política comum no contexto europeu. Muito bem. Um bocadinho em contracorrente, a Presidente do Tribunal de Contas disse recentemente aqui em entrevista à Renascença e ao Jornal Público que não há em Portugal uma cultura de corrupção, mas sim de desleixo. Concorda com isto? Assim, algum desleixo eu acho que há, mas esse desleixo resulta da burocracia, não é? Resulta da burocracia excessiva e muitas vezes estamos a fazer coisas que não devíamos por falta de conhecimento. Eu acho que existe algum desleixo. Eu acho que o desleixo não explica tudo e, portanto, há casos de corrupção. Muito bem. Já agora, tendo em conta que estamos em ano de eleições autárquicas, nas autarquias este fenómeno... Tem-se essa ideia, mas gostava de lhe perguntar isso. Nas autarquias este fenómeno da corrupção é pior? Assim, os dados dizem-nos que sim. Por exemplo, se eu olhar para os dados da Planap, dizem-nos que o nível de confiança são relativamente baixos nas instituições públicas em Portugal. Já agora a administração pública é de 54,2%, os tribunais ainda menos, 42,1%. Já agora a comunicação social até tem um nível superior àquilo que acontece na média da OCDE, mas depois nas denúncias de corrupção a maior parte acontece a propósito das autarquias, o que me leva a considerar que de facto é ao nível das autarquias que existem mais estes casos de corrupção. Nesse caso, a transferência de competências para as autarquias, vou só lembrar duas áreas, saúde ou educação, não é? Pode vir a agravar ainda estes fenómenos de corrupção ou não? Pois, percebo. Depende dos meios que forem dados às autarquias e a forma como serão fiscalizadas estas transferências de competências. Já agora eu sou mais a favor da criação das regiões do que de uma forma descentralizada do país como aquela que está a ser feita, mas é um passo. Apesar de tudo, prefiro isto a continuar com o centralismo que temos, não é? Mas a situação desejável era que existissem regiões. Mas em termos de corrupção, acha que seria uma situação mais transparente? Se existissem regiões? Sim. Eu acho que a situação era muito mais transparente. Mas no caso das autarquias, eu não sei, eu pergunto, digamos, uma das explicações possíveis para este maior número de casos de corrupção pode ser a proximidade
nas regiões também haveria proximidade. Havia menos proximidade e era muito mais fácil dada a escala, não é? A escala era um bocadinho maior do que a do município. No município, no fundo, temos 308, não é? As regiões seriam 5, 6. E, portanto, era muito mais fácil criar mecanismos de detecção de corrupção, não é? E de fiscalização da corrupção e, portanto, de afetar recursos anticorrupção. Uhum. Segundo as queixas que chegam ao Mecanismo Nacional Anticorrupção, muitas das situações estão ligadas às autarquias, como já falámos. A Ministra defende uma inspeção mais autónoma e com mais meios. Também acha que é este o caminho? Mais autónoma, ou seja, dar autonomia em cada um dos municípios, é isso? Sim, mais autonomia para inspeção. Quase criar uma inspeção da administração local, digamos assim. Mais meios, certamente. É isso, acompanho a preocupação da Ministra. Ao nível da autonomia, não sei se isso for um mecanismo de detecção da corrupção ou de fiscalização ou de observação da corrupção em cada autarquia, parece-me muito difícil, não é? Porque é difícil criar 308 mecanismos de fiscalização, não é? Que depois, ainda por cima, todos diferentes, não é? Todos com o mesmo propósito, mas todos diferentes. E, portanto, nós já tivemos uma inspeção-geral da administração local ou um instrumento... pronto, se fosse assim uma coisa nacional, tudo bem. E eu julgo que era nesse sentido que é a proposta da Ministra, não tendo eu certeza. Sim, um poder mais localizado. Não, nesse sentido, tudo bem. Concordo e, sobretudo, com reforço de meios. Portanto, está sempre a sublinhar o reforço de meios porque sente que falta muita fiscalização nesta área, é isso? Sinto que existe muita falta de fiscalização nesta área. E outra questão, vamos introduzindo novos temas dentro deste tema, são as portas giratórias. Como é que se controlam estas portas giratórias entre cargos políticos e empresariais? Controlam-se se criarem mecanismos em que pessoas que passam por determinados cargos ficam impossibilitadas de exercer outros cargos quando deixarem de exercer esses cargos públicos, não é? E, portanto, acho que isso não é relativamente fácil de controlar, haja vontade política mais uma vez. Pois, voltamos sempre à mesma, vontade Sim. política, não é? Mas faltam medidas concretas? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, sinceramente, a esse nível acho que faltam. Sei lá, se eu olhar, por exemplo, para... A questão do período de nojo, por exemplo. Sim, é isso mesmo. Eu considero que o período de nojo deveria ser significativo. Agora, também percebo que as pessoas, tendo durante algum tempo exercido cargos públicos e tendo salários tão insignificantes, não é? Mais uma vez voltamos a esse problema, que também não podem ficar durante muito tempo impedidos de exercer determinadas atividades, não é? Porque se eles são especialistas numa determinada área, vamos proibi-los, sendo certo que anteriormente não ganharam assim tanto como isso face ao salário que oferiam. Portanto, temos aqui um pau sempre de dois bicos, não é? Mas sou a favor de que exista esse tal período de nojo, que devia ser o mais longo possível, mas também sou a favor de que os políticos tenham salários superiores e, portanto, sejam bem remunerados. Quando fala em períodos longos, do chamado período de nojo, estaremos a falar de quantos anos? Bem, pelo menos para que acabassem alguns... Isso, obviamente que depende de setor para setor e de cargo para cargo, mas, sei lá, à volta de pelo menos 2 anos, diria eu. E também temos outra questão, que é quem é que controla estes períodos de nojo? Porque neste momento estão a ser controlados, porque já tivemos algumas situações, como na TAP, por exemplo, que o que se verificou é que depois não há ali um controlo sobre as mudanças de cargos. Pois, pronto, mais uma vez, eu acho que isso deveria ser uma das competências da MENAC, na minha opinião. Não é? Como existe o Tribunal de Contas para outras situações, neste caso, quem deveria estar com capacidade de avaliar isso deveria ser uma entidade nacional, tipo MENAC,
Agora, não sei se tem recursos para isso. Eu acho que não. Pelo aquilo que vou observando, não tem. Como é que se controlam essas... Desculpe, como é que no fundo, o Governo... Dito de outra forma, o agravamento de multas, por exemplo, nos casos de corrupção, seria uma medida eficaz para controlar alguns destes casos, também estes das portas giratórias? Podia ser. O agravamento das multas podia ser. Portanto, aí é pela repressão, não é? Precisamente. Pronto. Mas podia ser uma medida. Agora, a verdade é que, imaginemos o caso da TAP, não é? Quando alguém assume um cargo numa entidade pública, ou quando alguém passou por uma entidade pública, a MENAC deveria acompanhar o percurso dessa pessoa durante esse período de nós, não é? Durante um período de nós de 2 anos, a MENAC deveria ter recursos para acompanhar o percurso dessa pessoa e, portanto, saberia se o cargo a seguir podia ser exercido ou não, não é? Por exemplo. A questão é que, quando há mudança de governo, nos 2 anos seguintes, pouco mais fazia do que acompanhar, não é? Era um processo... É verdade, isso que me diz é verdade, mas de outra forma somos obrigados a observar as portas giratórias. Claro, pois. Eu tenho ainda uma pergunta sobre esta questão. No seguimento das coimas, em relação aos valores que neste momento estão em vigor, são suficientes para terem o efeito de dissuasão? Creio que não. Sinceramente, creio que não. E tanto não são porque depois que existem, não é? E, portanto, acho que sim, deveria haver um agravamento de penas, porque era mais... o prevaricar era mais difícil, não é? Porque era menos compensador, digamos assim. E, portanto, sou a favor do agravamento de penas, no que diz respeito a estes processos, sim. Outra questão ainda, em relação a quem exerce cargos públicos, no sentido de que tem o dever de dar o exemplo, tem uma responsabilidade maior perante os restantes cidadãos, quando é provado que comete algum crime de corrupção ou um crime do género, queria lhe perguntar o que é que acha, ou se concorda ou não, que devem ser aplicadas penas agravadas. Eu acho que depende da situação. Depende da situação e da gravidade da situação. Portanto, da situação. Mas eu sou a favor do agravamento de penas e do agravamento de multas, e, portanto, da parte repressiva, mas também da parte preventiva, não é? Também funcionaria, eu estou a perguntar isto como uma medida preventiva, não é? Sim, claro, isso no limite acaba por ser preventivo também, não é? Porque o prevaricar, portanto, tinha consequências mais gravosas e, portanto, eu pensava, portanto, os agentes pensavam 2 vezes antes de a praticar. E é nesse sentido que eu sou a favor do agravamento de penas, não é? Pronto, mas há outras medidas preventivas e que passam muito por sensibilização, por educação, por códigos de conduta, por situações muito diferentes. Pelo chamado período de nojo que mencionou há pouco. Período de nojo, por exemplo, sim. Muitas coisas. Mas quem tem cargos públicos tem uma responsabilidade acrescida e deve também ter uma punição acrescida? Eu acho que quem tem cargos públicos, sim, acho que tem que ter. Quem tem cargos públicos tem que estar consciente de que assume um compromisso de serviço público e, portanto, que tem uma responsabilidade acrescida porque é um exemplo, não é? E, portanto, deve dar o exemplo. E, portanto, nesse sentido, acho que sim. Agora, há aqui uma contradição, é que depois tem que ser pessoas exemplares e, ao mesmo tempo, ficam limitadas, portanto, em termos de ganhos salariais, não é? Em termos de remuneração. Mas pronto, mas também só e vai esse para é lá sempre um quer. problema, não é? Ou seja, Quando se ganha muito pouco, obviamente que a propensão para atos menos lícitos é muito maior porque faz parte da vida, diria eu, não é? Não devia fazer, não é? Pois eu não. acho que isso também é uma questão de educação. Não pode. É uma questão Mas de na educação. realidade, se tem um salário muito baixo, é muito mais fácil de ser potencialmente aliciado para. Eu acredito que sim, mas não devia ser, não é?
Por exemplo, no meu caso, imagina, eu posso dizer, eu antes de assumir o cargo de direção, portanto, eu era professor e, para além de ser professor, podia fazer trabalhos de consultadoria. Desde que pagos pela faculdade, naturalmente, e a faculdade beneficiava com isso, cobrando uma determinada percentagem do valor que eu cobrava. A partir do momento em que eu fui para diretor, eu sei que não posso fazer isso, porque a lei me impede de fazer isso. Pronto, mas eu estou consciente disso. Eu assumi o cargo com essa consciência, com essa informação. E, portanto, tendo essa informação, eu só aceitei porque, aceitei porque sim, mas sei que não posso fazer isso. E, portanto, não posso. Tenho que assumir essa consequência, não é? E, portanto, tenho que dar o exemplo neste caso. E, portanto, as pessoas devem ser assim, mas eu acho que isso é um bocado um problema educacional, não é? E, portanto, princípio e valores das pessoas. O Governo já está quase a fazer um ano e o que eu lhe quero perguntar, já estamos perto do final, é normal que se esperem resultados na área da corrupção, tendo em conta que esta foi uma área considerada prioritária desde o início, já em campanha, pela coligação? Pronto, é verdade, fazia parte do programa da Aliança Democrática, primeiro do PSD, depois da Aliança Democrática. Foi apresentado o tal pacote, não é? É verdade. Agora, é suficiente? Eu acho que não é suficiente. Eu acho que o pacote em si até pode ser suficiente, mas volto àquilo que já disse atrás. Acho que têm que ser reforçados os meios. Professor, imaginando que chegava à cadeira de Primeiro-Ministro, se ele pedisse 3, 4 medidas que consideraria absolutamente essenciais de aplicação, digamos, no curto, médio prazo, o que é que me diria que era essencial fazer neste momento? Olha, era essencial, acho eu, reduzir impostos e contribuições. Era essencial, e, portanto, mas isso obriga a reformar a administração pública, porque tinha que poupar de alguma forma, de maneira que não precisasse de tantos recursos, não é? De desburocratizar. Há procedimentos administrativos super complicados que dificultam e facilitam a corrupção, e depois era preciso dar mais recursos, não é? Basicamente acho que é isto. Temos uma carga fiscal elevada e, portanto, que é preciso diminuir. Temos uma burocracia excessiva que facilita a corrupção e temos uma fiscalização ineficiente. E, portanto, temos que dar recursos para que essa fiscalização seja mais eficiente e mais efetiva. Estamos mesmo a terminar. Deixe-me só perguntar-lhe uma velha questão, que se falou durante muitos anos, hoje fala-se mesmo, mas queria perceber se, na sua opinião, o financiamento partidário continua ou não a ser um dos aspectos, vou dizer, menos transparentes da vida pública portuguesa, ou se melhorou efetivamente? Eu acho que melhorou, sinceramente eu acho que melhorou. Não sei se estamos no nível mais transparente possível, mas eu acho que melhorou bastante. Não é? O facto de ser, sobretudo, financiado pelo Orçamento de Estado, acho que nesse sentido melhorou, e depois o resto é tudo muito mais transparente. E, portanto, acho que esse não é algo que me preocupe muito, sinceramente. Muito bem. Mesmo a terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical, de que gostem particularmente. Essa também é a forma de conhecermos melhor quem passa por aqui pelos estúdios da Renascença. Quer revelar-nos a sua escolha e explicar porque a fez? Sim, pronto, eu pensei um bocadinho e optei por uma música dos U2, que é New Year's Day. E vai-me perguntar porque é que fez essa escolha. Exato. Fiz essa escolha porque essa música foi lançada em 83. Em 83 eu ainda vivia na minha terra, ainda não tinha vindo para o Porto, vim para o Porto apenas no 10º ano. A sua terra que é? Que é uma vila do concelho de Miranda do Douro, Sendim. Sendim, muito bem. E pronto, nessa altura... Foi um período que eu considero de ter tido uma infância e uma juventude muito feliz. Tinha meus avós, tinha os meus amigos de infância, e vivia numa bolha, digamos assim, um bocado isolados, mas vivíamos numa bolha. Ouvia música trazida por imigrantes de França, e também porque depois é uma música que mistura temas de amor, de esperança e política. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que o Bono escreveu a canção inicialmente para a mulher,
mas depois acabou por ser influenciado pelos acontecimentos políticos da época, nomeadamente a luta do movimento de solidariedade na Polónia, e portanto a música no fundo representa esperança e renovação, não é? Já que faz a referência ao dia de Ano Novo, que significa recomeço, sugerindo tempos melhores podem vir, tanto no amor como na sociedade, e depois resistência e mudança, refletindo tanto questões globais como sentimentos individuais. E portanto, se me perguntar assim, é a música que tu gostas mais? Se calhar não é, mas também não sabia qual é que havia de escolher como sendo a música que eu gosto mais. E o Tu é sempre uma escolha segura. É sempre uma escolha segura e, portanto, porque me dá ou gera recordações boas e também pela mensagem que transmite. A escolha musical de Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia do Porto, um dos fundadores do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, convidado de hoje do Dúvidas Públicas. O programa teve assistência técnica de Beatriz Garcia, José Luís Moreira, sonoplastia de João Campelo, imagem de Lara Castro. Voltamos na próxima semana. Uma boa semana. Muito obrigado.